iniciamos o nosso encontro com uma oração. Aí hoje o Breno vai fazer oração pra gente e em seguida a gente dá continuidade ao estudo com o tema de hoje. Senhor, pedimos luz para que este encontro seja um momento frutífero, um momento em que possamos aprender e sairmos pessoas melhores do que entramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, o tema do encontro de hoje é sobre diabetes, né? E aí, dando início a esse estudo, a gente vai começar falando sobre o que seria uma base dentro da medicina naturalista. Então, é preconizado que toda evolução acontece gradualmente e acontece em todos os níveis. A gente precisa entender isso antes de começar a entrar necessariamente no tema de hoje. Então, o nosso corpo físico evolui, né? A gente estuda isso em biologia. O nosso corpo emocional evolui, o nosso corpo mental também evolui e o nosso corpo espiritual também evolui. Então, a medicina naturalista, ela trabalha consciente de todos esses níveis. Ela não lida apenas com o corpo físico, como a medicina tradicional comumente lida, né? Ela leva em consideração esses nossos outros níveis, esses nossos campos energéticos que influenciam significativamente na nossa saúde ou na nossa doença, ou em alguma doença que possa surgir. E aí, dentro das leis da medicina natural, nós temos a 7ª lei, que é a lei da harmonia. E a gente está começando o estudo de hoje falando sobre a harmonia. Foi algo que a gente tratou no estudo anterior também, ou há 2 semanas atrás, agora eu já não me recordo precisamente. Mas a gente vai percebendo ao longo dos estudos que o que interfere na nossa harmonia cria desajustes que favorecem com que uma ou outra enfermidade possa acontecer. Então, é fundamental que a gente comece a observar no nosso dia a dia se nós estamos agindo de maneira harmoniosa, se a nossa relação com as pessoas com quem convivemos está sendo uma relação harmônica. Não precisa ser uma relação de amizade, mas não necessariamente precisa ser uma relação conflituosa, que gere o tempo todo embates, aquilo que a gente chamaria, né, dentro da tradição esotérica de fogo fictício, algo que fica sempre em choque, sempre gerando atrito, incômodo. Então, dentro dessa ideia da lei da harmonia, a gente começa a perceber que nos campos desarmônicos, as enfermidades, elas têm um pouco mais de força. Essa 7ª lei da harmonia que a Clara está falando é uma lei cósmica, vamos dizer assim. Quando eu falo de lei cósmica, é uma lei que ela está em tudo. Essa harmonia, se a gente pega um telescópio, né, e olha para o céu, a gente vê que os planetas, eles têm uma órbita harmônica, né? Inclusive, por exemplo, a Terra, ela não é sugada pelo Sol, pela gravidade do Sol, porque ela está e ela não sai da órbita
para fora também, porque ela está exatamente num ponto de equilíbrio, num ponto harmônico. E assim é todo o sistema solar, e assim são todas as reações químicas nesse planeta, todas as reações físicas, todas as leis físicas que a gente conhece, elas são harmônicas. Todas as leis matemáticas, geométricas são harmônicas. Toda a biologia, todos os micro-organismos, todas as plantas, todos os organismos, os nossos órgãos, eles funcionam em harmonia, né? Então, essa sétima lei, ela existe em tudo. E a enfermidade, as doenças, elas são a manifestação da desarmonia. Isso em qualquer nível. E aí a gente pode perceber que no nível físico, por exemplo, quando há desarmonia no nosso alimentar, né, na nossa alimentação, a gente começa a gerar alguns transtornos no nível físico. Um corpo que não dorme a quantidade suficiente ou não dorme no período correto, né? A gente já teve um estudo sobre isso algum tempo atrás. Então, só recapitulando um pouquinho, para o nosso corpo físico, a alimentação correta, sono adequado, atividade física e silêncio são fundamentais. Então, a gente tem isso como bases, assim, primordiais para manter a saúde do nosso corpo físico. Então, se a gente não cuida da nossa alimentação e ingere um tanto de porcarias por aí, geralmente as pessoas dizem que não tem tempo de fazer comida. E aí elas justificam, né, o fato de comerem em alguns locais que não são tão saudáveis assim, cotidianamente, frequentemente, o excesso de correria. Mas a gente sabe que quem quer dá um jeitinho e consegue, e a gente vai percebendo assim que quanto mais a pessoa se alimenta com produtos industrializados, se alimenta nesses fast food que tem por aí, mais ela vai desarmonizando a nível físico o corpo dela. E essa harmonia, ela não existe só no plano horizontal, né? Ela existe em vários graus. Ela também tem um eixo vertical. E o que é esse eixo vertical? A harmonia do corpo físico, ele está ligado a essas necessidades do corpo físico, mas ela também está subjugada à harmonia do corpo emocional, da mente também, e da alma, etc., né, do nosso espírito. Tanto é que a própria desarmonia na alimentação que a gente tem hoje, no nosso sono, a desarmonia que a gente tem no corpo físico, muitas vezes, né, eu estava vendo um cientista falando que 90% das doenças que nós temos hoje estão diretamente ligadas ao estresse. E aí eu pergunto, o estresse, a origem do estresse, é uma desarmonia no corpo físico? Não é. A origem do estresse vem de uma desarmonia do campo mental e emocional, né? A gente se submete ao estresse por uma ideia e por uma emoção. Por uma ideia de talvez ter que ganhar muito dinheiro, por uma emoção que talvez esteja ligado com medo, né? Medo da morte, medo de faltar comida, medo de não conseguir pagar as contas no final do mês. Então tem toda uma hierarquia onde talvez mesmo que eu me alimentasse bem, se eu não cultivasse harmonia no meu campo emocional e no meu campo mental, o meu corpo físico talvez fosse subjugado por essa desarmonia no mental e no emocional e ficasse desarmonizado e gerasse doença. Sim. E assim, a gente precisa começar a entender isso que seria a base
para que a gente comece propriamente dito a entrar nesse tema, né, no tema de hoje, que é a diabetes. E aí essa coligação do diabetes com a depressão também a gente vai entender um pouco melhor com o desenrolar aqui desse estudo de hoje. E aí vamos primeiro explicar um pouquinho o que seria o diabetes. Então a gente sabe que o diabetes é causado por um excesso de açúcar na corrente sanguínea quando ocorre a ausência parcial ou total da insulina. E aí a gente precisa entender aqui o que é a insulina. A maior parte das pessoas sabem que insulina é um hormônio, né? E assim, se a gente for entender um pouco mais a nível sutil o que seria esse hormônio, ele é o que ele ativa a função dos nossos órgãos, todo e qualquer hormônio, não só a insulina. Então assim, ele trabalha como o hormônio é um veículo que coloca, é como se fosse o combustível para o carro. Isso. É como se fosse aquele mecanismo que vai favorecer com que aconteça um deslocamento que precisa, que aconteça as mudanças que são necessárias. E aí, olha que interessante. A insulina, se a gente pensar assim, a insulina, ela digeria, a ideia seria para que ela pudesse digerir o açúcar que a gente ingere e liberar na corrente sanguínea, dando assim energia para o nosso corpo conseguir executar as tarefas do dia a dia, né? E na ausência dessa insulina, o nosso corpo começa a ser acometido por uma certa fragilidade, uma certa tendência à inércia. E aí a gente entra até que é um quadro que é característico assim, que é uma certa letargia em alguns pacientes diabéticos já em quadros mais complexos. E quando se a gente começar a imaginar, a lembrar um pouco das pessoas que a gente conhece que são diabéticas há mais tempo, que já são insulinodependentes há um certo período, a gente vai perceber que no início elas eram pessoas até muito ativas, ainda com muita vitalidade, com energia, davam conta de lidar com aquela situação, mas que gradualmente elas vão perdendo um pouco essa vitalidade e vão se tornando um pouco mais letárgicas mesmo na vida. A maneira como elas agem na vida delas, a maneira como elas tomam a decisão, tá ficando um pouco... como seria a palavra? Assim? Deixada de lado. Isso. Abafada. Tá abafado, tá sendo deixado de lado. É uma tendência, às vezes, as pessoas com diabetes, elas começarem a delegar a outros a decisão sobre a própria vida. Ao invés de elas tomarem a decisão, elas colocam isso na mão de outras pessoas. E a gente vê que isso é uma desarmonia no campo emocional, né? Tem uma coisa interessante que a Clara esqueceu de falar, que a palavra hormônio, ela tem uma origem grega e ela significa colocar em movimento. E a gente aqui está falando um pouco mais da diabetes, né? Mas a gente vê como que são comuns doenças de outras glândulas, né? Tireoide, e que também estão muito ligados a esse abafamento das decisões, né? A tireoide é uma glândula muito ligada à dificuldade de se expressar. A doença na tireoide, né? Está muito ligada a essa desarmonia na criação da palavra, da espontaneidade, né? E tem uma outra glândula que a gente tem aqui, que chama timo, e que a ciência fala pra gente que a gente nasce com ela
e à medida que a gente vai ficando adulto, ela vai diminuindo até quase desaparecer. E o timo é uma glândula que está muito ligada à expressão do amor, né? Então, a coisa mais comum que acontece com o ser humano é ir parando de amar, né? A gente criança, a gente às vezes tem um coração muito aberto e com as experiências da vida a gente vai fechando, segurando, né? E o timo ele vai encolhendo e vai atrofiando. Sim, isso é bem interessante, esse aspecto, né? E aí, assim, todos os hormônios, eles favorecem esse movimento do nosso corpo, não só a insulina, né? Os outros hormônios que são produzidos também. E é fundamental que haja essa harmonia biológica para que o nosso corpo se mantenha saudável e para que as enfermidades não se instalem. Provavelmente muitas pessoas já devem ter visto algum noticiário, alguma coisa comentando que todo mundo tem os genes do câncer, mas por que umas pessoas desenvolvem e outras não? Assim também acontece com a diabetes e com várias outras enfermidades. O que vai predeterminar se vamos ou não desenvolver uma doença é o nosso estado interno. E aí, o nosso estado interno a nível físico, a nível emocional e a nível mental também. Por isso a gente falou no estudo anterior sobre a importância dessa nossa conexão com os níveis espirituais. Porque faz toda a diferença para uma pessoa quando ela se encontra em algum quadro de doença, esse contato com o lado espiritual. Não estamos falando de religiosidade, estamos falando sobre esse aspecto de acreditar em algo maior do que nós mesmos, né? Em acreditar que existe algo além do que a ciência consegue traduzir. Isso é fundamental para que a pessoa consiga se sustentar, né? Consiga colaborar para que o corpo, a mente, possa se reestabelecer, se reorganizar diante de alguma doença, de alguma enfermidade. E aí, tem uma coisa muito interessante que a gente começa a refletir sobre o diabetes, que ela é caracterizada como sendo uma doença de excesso de açúcar no sangue. Mas no nível sutil, ela traz uma hostilidade muito grande. São pessoas que na personalidade, elas demonstram muitas vezes até serem, né, no cotidiano, pessoas comunicáveis. Se elas vão a uma festa, elas gostam de interagir, de conversar com as outras pessoas, mas que no íntimo, principalmente nesse aspecto emocional, elas acabam guardando muita amargura, muitos ressentimentos, aquelas culpas que não foram trabalhadas, que não foram dissolvidas, culpas muitas vezes por coisas que fizeram, mas a maior parte das vezes por coisas que deixaram de fazer. E a falta de insulina que um paciente diabético tem vem pela destruição das células que produzem insulina, né, no pâncreas, do próprio corpo. Então, a diabetes é uma doença autoimune que é o próprio corpo se atacando. E a gente faz muito isso, né, no nível mental, quando a gente no nível emocional, no nível mental, quando a gente se desaprova, ou quando a gente não aceita o que a gente não aceita cometer erros e a gente se pune, né? E é quase que uma forma orgânica do corpo se punir, ele vai e destrói as suas células que produzem insulina. E aí a gente percebe o quanto a autoestima está relacionado com os pacientes, né? Essa baixa autoestima tem uma relação direta com pessoas que desenvolvem diabetes. Por mais que elas não demonstrem, principalmente no início da doença,
você ainda vai conviver com pessoas e não vai perceber essa sutilidade no comportamento delas. São pessoas, como eu falei anteriormente, que vão se comunicar bem, né? Que vão brincar com as crianças em festa, que vão ser comunicativas, mas que começam a remoer certas culpas, certos ressentimentos, começam a acumular certas amarguras internas que vai gerando uma baixa autoestima. E se a gente for pensar também no símbolo, né, do açúcar no sangue, né, a insulina, ela faria com que o açúcar que está no sangue entre para dentro das células. Então, seria a nutrição de si mesmo, né? E num paciente que desenvolve alguns mecanismos de auto-boicote, a pessoa é uma desarmonia, às vezes, mental, emocional, e no caso da diabetes também, já chegou no plano físico, mas uma desarmonia de se destruir, seja se destruir ativamente, né? Igual as células atacam o pâncreas, ou se destruir passivamente, no sentido de não se nutrir, né? De não buscar novas experiências, de não buscar novas amizades, né? Então é um tipo de comportamento de isolamento. Sim, é muito característico, né? Depois de um determinado período onde a doença já está instalada, esse isolamento social. A pessoa começa a ganhar um pouco mais de peso, às vezes, tem uma fase inicial que é de perda de peso, mas depois isso se reverte, né? E acaba sendo de ganho de peso na maior parte dos casos. E, consequentemente, esse acúmulo de tristeza, de mágoas, de ressentimentos, vai gerando uma melancolia interna, né, na pessoa. Essas emoções não trabalhadas ao longo da vida vão se intensificando, a tristeza vai ficando cada vez mais presente, já não dá mais aqueles intervalos, e não adianta comer doce mais nesse estágio. É como se a pessoa quisesse comer muito para suprir algo que está faltando aqui dentro, mas esse algo que está faltando é o amor próprio. É essa coragem de se reconhecer falho, porque nós falhamos, todo mundo falha. Mas quando a gente começa a se boicotar por conta dessas nossas falhas, desses nossos erros, a gente até elimina a possibilidade de agirmos diferente, de transformarmos as nossas atitudes e de ressignificarmos algumas coisas na nossa vida, algumas experiências que aconteceram. Se a gente persiste sempre em manter tendenciosamente a ideia de que estamos sendo martirizados pelo mundo, a gente tira de nós mesmos essa oportunidade de trabalhar em nosso benefício, a nosso favor. E assim, é muito comum nas pessoas com diabetes esse tipo de situação, e quando a gente faz esse pico com a depressão, é justamente por conta disso. A tristeza e a melancolia se tornam tão intensos nas pessoas com diabetes que surge uma depressão silenciosa. Muitas vezes não é percebida pelos familiares, pelas pessoas de convívio próximo. A pessoa continua ainda se mostrando e se mantendo por certa aparência como sociável, mas internamente ela está se fechando numa casinha assim, numa casca de ovo, cada vez mais escura e cada vez mais sombrio. E ela constantemente requer atenção, porque o campo emocional está bem rebaixado, está bem fragilizado, né? E aí por isso a gente
percebe essa tendência, né, da carência afetiva nos pacientes com diabetes, com quadro já instalado de diabetes. E aí, assim, a gente vê uma outra característica que acontece com alguns também, que é o excesso de exigência para consigo mesmo, uma busca do perfeccionismo. E aí que faz com que a pessoa novamente, porque ninguém é perfeito nesse mundo, ninguém consegue viver 100% pleno, sem cometer erros, sem ter falhas. A pessoa não aceita o julgamento de outros ou interpreta sempre de uma maneira muito dramática qualquer crítica que chega até ela. E aí a gente consegue perceber como que isso já é uma desarmonia no campo mental, né? De uma ideia de perfeição, né? Que é uma ideia completamente desarmônica, né? Porque a própria lei da harmonia, que permeia tudo que existe, que a gente estava comentando lá no início, ela é uma lei dinâmica, né? A Terra tá exatamente no ponto em que a gravidade que puxa do Sol, que puxa ela para dentro, e a força centrífuga ou centrípeta que joga a Terra para fora, está nesse exato equilíbrio, mas esse exato equilíbrio ele não é o mesmo. À medida que, quando a gente fala de cosmos, é uma data um pouco diferente, né? Mas à medida que os milhões de anos vão passando, os eixos eles vão todos se modificando, né? O universo não é igual ele era ano passado, né? Nem há 1 bilhão de anos atrás. Tem um movimento e uma evolução que a harmonia precisa desse dinamismo, né? De acompanhar uma evolução. E quando uma pessoa tem uma ideia de perfeição, de que assim, o perfeito é assado e tem que ser assim, e o que não é assim é imperfeito, isso já é uma desarmonia no campo mental, porque é contra toda a lei natural do universo, que é uma lei de evolução, que é uma lei de aprimoramento. E o próprio conceito de perfeição é um conceito criado pela mente humana, né? Num contexto mais natural, essa coisa de falar assim, isso é perfeito, isso é imperfeito, isso não existe, né? No campo da biologia, no campo da matemática, as coisas são. E elas são harmônicas, e a harmonia é a 7ª lei, né? São várias outras leis, mas não entra esse conceito desarmônico e despropositado, que é esse conceito de perfeição tomado à risca, né? Identificado com uma maneira de ser. Na vida, os comportamentos são sempre diferentes. A gente costuma falar que os bichos, todos os bichos fazem a mesma coisa, são da mesma espécie, são iguais, mas eles evoluem ao longo do tempo, né? A gente muitas vezes só não tem a perspicácia de observar. E entrando agora nisso que o Breno está falando sobre comportamento, a gente pode começar a refletir um pouco sobre essa tendência que a ciência tem em dizer que a diabetes é hereditária. Quase que dizem que é genética, né? Passando de pai para filho. E a gente pode começar a observar que, apesar de existir uma predominância hereditária nessa transmissão de alguns genes de pai para filho, o fator educacional influencia significativamente no desenvolvimento ou não da doença.
Um exemplo. Pode ser que uma determinada criança tenha a mãe diabética, mas o pai, ele está muito consciente, é um pai que está mais envolvido, né, com as leis mais harmônicas realmente da vida. Então, ele consegue colaborar para que essa criança não siga a tendência da mãe. Claro que a criança, tendo seu livre-arbítrio, sendo educada pelos dois, vai acabar decidindo por sim ou por não em desenvolver ou não aquela doença se ela tem uma predisposição. Mas a gente consegue perceber, com as inúmeras experiências que já estão registradas, que o meio influencia significativamente no desenvolvimento ou não, seja da diabetes ou de qualquer outra enfermidade. A diabetes ela é classificada em 2 tipos, né? Tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 são as pessoas que nascem diabéticas e elas representam cerca de 5% do total das pessoas diabéticas. O resto, os 95%, são do diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida, né? Pelo próprio ataque das células imunológicas às células que produzem insulina, que reconhecem ela como inimiga. Sim. E só para ilustrar um pouco mais sobre essa questão do meio, né, essa questão da hereditariedade, a gente percebe que mulheres, mães diabéticas, elas têm uma tendência em formar filhos extremamente dependentes e carentes. Eles são educados, né, com essa maior atenção da mãe, se não tem tanto a influência do pai ali colaborando com a educação, né, de uma maneira geral. Filhos de mães diabéticas são crianças muito mimadas. A gente observa um índice de obesidade muito grande nessas crianças, porque assim como a mãe se alimenta, ela também alimenta o filho. E a necessidade que ela tem por doces, por massas, né, por carboidratos, ela transfere para a criança. E aí eu vou dizer assim só uma coisa, amor, que às vezes não era nem uma questão hereditária. O excesso de má alimentação acaba gerando a predisposição para a doença, né? E a mãe não alimenta só a criança fisicamente, né? O exemplo emocional que a criança tem é com a mãe, vai ser com essa mãe. E também as ideias que essa criança vai aprender são as ideias dessa mãe, dessa família. Né? Então, a desarmonia ou a harmonia que é transmitida, ela passa por todos esses níveis. Sim. Falando sobre os pais, quando o pai é diabético, a gente consegue perceber um pouco mais daquela característica do azedume. Os homens diabéticos, eles têm uma tendência em negar a própria carência, manifestando certos graus de agressividade. Então, não é que a pessoa é violenta, não é isso. Às vezes é muito sutil. Geralmente são pais que querem brincar com os filhos de lutinha e sempre acaba dando, tipo, um soco mais forte no filho, apesar de ser criança, não consegue. Ele sabe que ele está sendo violento, mas ao mesmo tempo ele finge para ele mesmo que é uma brincadeirinha, mas ele está querendo liberar um pouco essa agressividade que é dele, porque assim, como o Breno falou agora há pouco, é ele que está sendo agressivo com ele mesmo, é ele que está ali dentro lutando contra as suas próprias células. Então assim, só que ele externaliza isso nessas pequenas atitudes um pouco mais violentas, assim. São pessoas mais autoritárias. Então a gente observa que crianças criadas com pais, homens, né, com um pai, que é essa figura masculina, diabético,
elas tendem um pouco mais a serem recolhidas por medo de se expressar, porque sempre foram muito podadas pela opinião paterna. Os pais são muito exigentes, requerem dos filhos, né? Uma disciplina muito grande, eles são muito autoritários. E tudo isso a gente vai percebendo que ao longo da criação vai influenciar significativamente no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento mental da criança. Quando entra na fase de adolescência, é muito comum a manifestação da diabetes na adolescência e na fase adulta, bem mais do que na infância. E aí a gente percebe que talvez seja justamente por esse acúmulo cultural, por esse acúmulo de educação um pouco às avessas, né? Que a criança foi recebendo ao longo da vida, que é o que acaba fazendo com que ela, já tendo uma predisposição, realmente desenvolva. E uma coisa importante da gente perceber quando a gente fala de agressividade, existem várias maneiras de se externalizar a agressividade, né? E, em geral, elas vão para dois caminhos. A agressividade, ela é canalizada para o externo, né? Então, a pessoa é agressiva com outra, né? Ela grita com a outra, ela bate na outra, ela xinga a outra, ela culpa a outra, ela aponta o dedo para a outra, é você que é o culpado, né? E tem uma outra possibilidade da agressividade, que é ela ser interiorizada. Então, a pessoa não culpa o outro, mas ela culpa ela. Eu que sou muito ruim. Eu que não consigo. Ela se xinga. Nossa, eu sou muito burro, né? Mas é uma agressividade voltada para ela mesma. Então, ela se poda, ela não se permite coisas que fazem bem para ela, né? Ela se isola, né? Ela não acredita nas suas próprias potencialidades, começa a duvidar de que ela é capaz realmente, capaz de aprender alguma profissão, fazer algum curso, né? Capaz de desenvolver ideias próprias. Então a gente pode observar diabéticos que são de um jeito e de outro, e aparentemente a gente pensa assim, nossa, é completamente diferente, não tem nada a ver, mas a raiz o que vem antes, que é aquela agressividade que não consegue conter, que vai para fora ou para dentro, ela tá ali, ela é a mesma. Sim, e aí só caminhando um pouquinho, a gente começa a pensar como é possível reverter esse quadro. O que a gente pode... Aqui, gente, a nossa filha. O que a gente pode fazer para mudar esse quadro e reestabelecer a nossa saúde física, emocional e mental? Fazer essa reconexão com o nosso lado espiritual e devolver a harmonia para a nossa vida. E aí, como a gente sempre fala, a reforma íntima é fundamental. Não tem como a gente transformar alguma coisa em nossas vidas fazendo todos os dias a mesma coisa. Se nós já reconhecemos aquilo que está causando mal, a gente tem que descobrir uma maneira, e isso é muito particular de cada pessoa, mas a gente precisa encarar de frente o fato de que se algo está nos prejudicando, eu preciso afastar aquilo de minha vida. Eu preciso, de alguma maneira, me libertar daquele cativeiro, daquela dor, daquele sofrimento. E levando em consideração que a diabetes é uma doença muito emocional, a gente observa que mais é importante que a pessoa busque uma ajuda psicológica. Tem uma coisa interessante com relação ao tratamento da diabetes, que a diabetes é tido como uma doença que não tem cura, né? Mas ao mesmo tempo existe um tratamento que, se a gente for parar para pensar na origem da palavra mesmo, é lidar com, né?
lidar de uma forma. E a forma como se lida com a diabetes hoje, o tratamento de diabetes é um tratamento que causa a própria diabetes. Então, olha só que coisa, né? Diabetes é resistência à insulina. Mas quando você injeta insulina, o tratamento de diabetes, ele causa ainda mais resistência. Então, o tratamento de diabetes, como ele é feito, ele causa mais diabetes. Como vários outros tratamentos que causam uma certa dependência ao medicamento. Porque se a gente não entende o que causa a diabetes, e se a gente não atua nessa causa, a gente arruma mecanismos artificiais de enrolar a doença, a harmonia, de controlar, né, de tratar ela de alguma forma, mas é aquela história de empurrar as coisas com a barriga. E quanto mais você empurra, mais grosso fica o problema, né? Então a gente trata diabetes, começa com insulinoterapia. Então no início você toma 10 unidades de insulina. No ano seguinte, são 12. 2 anos depois, 16. E por aí vai. Então, na verdade, a gente não está Tratando. A gente não está curando. A gente continua sendo só paliativo, a gente, né? no final das contas, a gente está piorando. Uhum. E assim, não só com a diabetes, mas a gente vê que inúmeras outras enfermidades dentro da medicina tradicional, ela é tratada desse jeito. E a gente percebe que essa forma de contornar os problemas de uma forma torta é uma desarmonia no nível mental, né? De não ter a clareza e a perspicácia de ver que a gente não está na origem, não ter a simplicidade de olhar a coisa na sua causa, nos seus passos, na sua manifestação, e cuidar daquilo que precisa ser cuidado, né? Então, a gente precisa resolver um problema, mas a gente tem medo de resolver o problema e vai tomar um açaí, e vai comer um chocolate, e vai no McDonald's, né? A gente continuou sem resolver o problema e arrumou mais um. E aí, como é tendencioso, né, das pessoas que são diabéticas, é se achar a vítima da sociedade, a vítima da vida, assim, eu sou vítima das circunstâncias. Desse país, desse governo. Sim, é tendência a culpar todo mundo, mas não reconhecer que se é possível que aconteça alguma transformação, essa mudança precisa acontecer dentro de si próprio. Precisa que alguns paradigmas sejam rompidos para que dê espaço para uma reestruturação a nível físico, emocional e mental. E aí, uma coisa que a gente pôde absorver dos nossos estudos é que, além de tratar os aspectos emocionais com o auxílio, né, de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, é fundamental que as pessoas que têm diabetes, se realmente elas querem se libertar desse sofrimento que é ser insulino dependente e todas essas questões emocionais que elas trazem dentro de si, o fortalecimento do campo mental é muito importante. E se a gente parar para pensar, uma pessoa com diabetes, o sofrimento dela é muito grande no campo mental e emocional em relação ao corpo físico. Muito bom. Né? O corpo físico é quase que um detalhe. Né? A dor, o sofrimento de ter diabetes não vem por causa da diabetes. A dor e o sofrimento já estavam lá e a pessoa não sabe como lidar, não sabe atuar nas causas, né? Continua com esse sofrimento
e às vezes faz o tratamento de insulinoterapia, mas continua com o mesmo sofrimento, porque não tem a ver com a deficiência física, tem a ver com a dor emocional e tem a ver com a dor mental, né? Os limites mentais. E é uma doença, assim, que caracteristicamente ela não se desenvolve inicialmente no corpo físico. O corpo físico manifesta a doença como uma característica de uma outra situação que geralmente está a nível emocional que não foi resolvida. E aí é muito importante tomar consciência disso para então buscar a ajuda correta. Claro que as pessoas, a gente não está dizendo aqui que as pessoas devem deixar de utilizar insulina e os outros medicamentos que são convencionalmente prescritos, mas que ela busque uma ajuda que seja um pouco mais eficiente para que ela consiga compreender e lidar melhor com todos esses aspectos emocionais que são o que verdadeiramente estão bloqueando esse fluir natural das energias vitais no corpo dela. Que ela busque fortalecer o campo mental com estudos edificantes, com filmes que sejam verdadeiramente produtivos e que possa acrescentar para ela um fortalecimento, né? Tem muitos livros que conseguem colaborar para que a pessoa se sinta mais capaz de começar a assumir as rédeas da própria vida, e isso é fundamental para os pacientes com diabetes começarem a assumir realmente uma postura diante da própria vida, a tomar as decisões e a aceitar as consequências das decisões com amor, sem sofrimento, aceitar que nós somos falhos e que não é através do perfeccionismo exagerado que a gente vai conseguir melhorar, né, as nossas relações, aceitar que não é porque eu fui criado numa família assim ou assado, eu tenho que ser desse jeito ou daquele jeito, mas que eu posso, a partir de agora, começar a assumir o controle da minha vida e modificar tudo aquilo que eu posso para que eu consiga conquistar a vida que eu quero. Isso é fundamental, tomar essa consciência. E aí, além de ler livros, de assistir bons filmes, fazer alguma outra atividade, como mexer com as plantas, cuidar de um jardim, nem que seja de uma floreira, assim, um vaso pequeno de planta para quem mora em apartamento, ter esse contato com a natureza, gerar em si essa predisposição de estar a serviço do outro e não apenas ser aquele que demanda constantemente de atenção, mas passar a dar atenção a outros é muito importante também. A gente começar a se doar e não apenas querer receber, como é tendencioso para as pessoas com diabetes já crônico, né? Mais alguma coisa? E assim, recapitulando o que a gente viu hoje, o diabetes se caracteriza, né, como uma doença de pessoas que acumulam muito açúcar na corrente sanguínea, mas que no nível emocional são pessoas mais azedas, mais ásperas, mais difíceis, mais hostis. E se a gente começar a tomar consciência desses aspectos, a gente vai observando que é nesses pontos que a pessoa requer tratamento, mais do que no nível físico, é no nível emocional que o tratamento precisa agir para que eficientemente a pessoa possa se libertar e até vir a se recuperar desse quadro. Você falou do doce, né?
eu percebi uma simbologia aqui do o diabético, quando ele come açúcar, né? Ele traz para ele a glicose, né? Que é o que nutre. Então ele puxa para ele. Só que como não tem insulina, ele não interioriza nas células. Então ele puxa para perto. Ele tem essa característica afetiva e mental de trazer os outros, de trazer as coisas para si, de trazer atenção para si, né? De pegar para si, mas ao mesmo tempo não consegue absorver, né? Então quer amor, recebe, mas não absorve, né? A gente dá, mas é como se não tivesse dado, né? Então fica esse comportamento de pede, recebe, mas não adianta, né? Sim, porque lá no íntimo é uma pessoa muito hostil. Então ela está recebendo amor, ela está recebendo doce, né, da vida, essa docilidade da vida, mas ela não está conseguindo, como o Breno disse, absorver. Então é isso que ela precisa trabalhar em si, é ter consciência desse seu aspecto mais hostil, mais arrogante, mais briguento, mais agressivo. Trabalhar essas questões emocionais para que a sua vida possa voltar a ter harmonia, né? Para que a sua vida, de uma maneira geral, possa voltar a estar em equilíbrio. Bem, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário nesse momento? Fiquem à vontade. Bem, já que ninguém tem nenhuma pergunta, se depois quiserem mandar alguma mensagem no WhatsApp pra gente também, a gente responde assim que possível, tá bem? Nós agradecemos a presença de todos aqui na noite de hoje e esperamos que em outras oportunidades vocês possam estar novamente aqui com a gente, participando desse trabalho. É um trabalho espiritual que a gente faz de coração, porque a gente sabe da importância. A Bela está dizendo boa noite. A gente sabe da importância de tomarmos consciência de quais são as nossas potencialidades internas para nos libertarmos de certas dores, de certas enfermidades. Então, é uma oferta que a gente faz toda terça-feira, de coração. São muito bem-vindos a estarem participando com a gente sempre que quiserem, tá bem? Para finalizar, eu vou fazer uma oração. Fiquem à vontade de participar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo este encontro da noite de hoje. Que teus anjos possam seguir conosco, iluminando os nossos caminhos, os caminhos de nossos familiares, de nossos amigos e de toda a humanidade. Que todos os seres que neste momento clamam por vossa misericórdia recebam a graça da libertação e da cura de todas as dores e de todo o sofrimento. Que estas pessoas possam encontrar na luz o caminho a seguir, se libertarem, se renovarem. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.